aquele que tirou a gente de 23 anos de um sofrimento danado, numa noite bonita aqui em São Paulo, e que foi maravilhosamente narrada por Osmar Santos, e quem não estava lá, porque ainda não tinha nascido, conseguiu ver essas imagens por todos os cantos. E nós vamos relembrar um pouquinho esse momento, para contar a história de como foi antes, como foi depois, como foi o momento, recebendo aqui no palco do Teatro Corinthians, Basílio, também conhecido como Babá, na salva de palmas. Grande Basílio. Esse é o grande Basílio. Boa noite a todos. Obrigado por estar invadindo aqui. Está tudo bem, é uma homenagem mais do que merecida a Libertadores, né? Mas é que dia 13 de outubro nós não tínhamos a dimensão, né, que esse título passaria a ser um dos títulos muito importantes na história do Corinthians, principalmente nós que fomos alvo durante 23 anos, né, de gozação. Acho que de lá para cá tudo se transformou, todas as conquistas têm que ser valorizadas, né? Eu acho que isso é o mais importante. E outro detalhe, né? Eu acho que acima de todas essa homenagem é o Esporte Clube Corinthians Paulista, que é o merecedor de tudo isso. Exatamente, a nação corintiana que é a grande merecedora. 37 anos depois, acho que o jogo começou às 9, né? Naquela época começava às 9 horas, né? 9 horas. Você lembra o horário do gol? Bom, eu sei que o gol foi aos 37 do segundo tempo. 10h20 da noite, mais ou menos. Vamos ver se dá para mim passar junto, né, com a família hoje. Você vai passar esse horário com a família, porque foi um dos momentos mais especiais da sua carreira, creio eu, porque em 37 anos, este homem é lembrado todo 13 de outubro e também em outras datas, sempre falando daquele gol que tinha que ser seu, porque todo mundo tentou e você não conseguiu. E o destino já havia reservado isso para você, porque quando você jogava na Portuguesa, você quase fez o gol do título da Portuguesa, mas parece que os deuses do futebol falaram: calma, calma que o teu momento vai chegar. Melhores, né? Exatamente. Aí em 77, 4 anos depois, você só fez nada mais, nada menos do que o gol do título que tirou a gente de uma gozação. São de 23 anos. Mas parece que tem uma história que foi feita assim, um pouquinho antes nos bastidores, que quem ouve fica arrepiado. E eu imagino você como ficou, que o mestre Brandão foi falar com você. Conta pra galera como foi. É porque, veja bem, depois aquela surpresa que nós tivemos no domingo, né, que nós perdemos de 2-1, logo na segunda-feira nós fomos treinar e concentrar. E eu e o Zé Maria tivemos lá uma pequena fisgada, mas continuamos fazendo tratamento, treinando. Mas a preocupação no dia 12, minha e do Zé Maria, não era só a questão do tratamento. É que no dia seguinte a gente iria fazer uma avaliação com o preparador físico. E isso vocês não sabem o quanto é difícil de você fazer, né? Mas a grande surpresa foi no dia 13 pela manhã, quando o Oswaldo Brandão entrou no nosso quarto, falando que nós íamos continuar o tratamento, que nós não iríamos fazer avaliação nenhuma, e que nós iríamos jogar, ninguém sentiria nada, e você, neguinho, que era eu, iria fazer o gol, né? Eu só virei para ele e falei assim: que faça o Tobias de mão, que seja validado, o importante é ser campeão, entendeu? E isso daí, eu estava falando ali agora há pouco numa entrevista, eu fico até arrepiado, porque o homem tinha tanta fé, né? Essa premonição que ele teve é uma coisa muito marcante, não só para mim, para aqueles que tiveram, né, nessa conquista. Eu estou aqui representando toda aquela família constituída pelo Oswaldo Brandão, pelo Vicente Mateus, porque essa conquista é de todos. E você veja bem, após 37 anos, eu estou sempre representando todos aqueles que tiveram comigo nessa conquista. Como o Alessandro vai estar aí representando todos aqueles que tiveram nessa conquista maravilhosa, e é aquilo que eu gosto sempre de deixar uma lembrança, né? Eu acho que de 77 para cá, as gerações foram alcançando os objetivos que o torcedor tinha, que a diretoria tinha, e as conquistas vieram aparecendo, né? Tudo dentro do seu prazo. Eu acho que tudo isso que a gente está acompanhando em relação ao Corinthians está acontecendo de uma maneira normal. Tanto é que vocês veem, paramos de ser alvo de gozação, porque era Libertadores,
Depois era a questão do estádio. E hoje eles estão todos calados e se curvando a todos nós. Pois é, tem que se curvar realmente a todos nós. E você sabe que a nação corintiana nunca vai esquecer o que você fez. Tem gente aqui que acho que nem era nascido, aquele senhor ali, por exemplo, você sabe que não era nascido em 77. E ele sabe a história pela internet. Este jovem menino não tem a menor ideia do que aconteceu em 77. Como ele, outros aqui visitaram a internet e devem ter visto, ou mesmo nos grandes editoriais esportivos, devem ter visto essa história maravilhosa que a gente não cansa de contar e vamos contar todas as vezes que forem necessárias. E claro, o Departamento Cultural, que é o responsável por esse e tantos outros eventos aqui no Esporte Clube Corinthians Paulista, na grande direção do Flávio Ferrari, que é o nosso diretor, vice-presidente aqui do Departamento Cultural, preparou uma homenagem especial para o Basílio, pelo gol que ele fez. Não é um gol, pelo gol que foi feito. Eu peço que o Ferrari, então, traga essa homenagem, essa justa homenagem ao Basílio. Uma placa comemorativa. Uma homenagem do Departamento Cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista ao nosso eterno pé de anjo Basílio, pelos 37 anos do título paulista conquistado em 1977, 13 de outubro de 2014. Pode ter certeza que isso daqui é de todos aqueles que estiveram comigo naquela luta e logicamente, como eu disse, né, eu estou sempre representando a todos eles, né. Gostaria só de fazer uma lembrança para vocês ali. A coisa mais marcante que tem para mim é que todo dia 13 de outubro eu sempre recebo muitas ligações, né, parabenizando a mim e aqueles que que eles sabem que eu encontro sempre com o Zé Maria, com o Tobias, com o Romeu, com o Vaguinho, com o Zé Eduardo, aqueles que moram em São Paulo, eu estou sempre com ele e as pessoas mandam sempre um abraço. Mas dois são muito marcantes para mim. Um com 28, outro com 30 anos. Hoje eles ligaram para mim novamente e começaram a chorar. Porque um ficou marcado porque o pai falava muito do Basílio, sobre essa conquista, né? O outro pelo avô. Então todo dia 13 de outubro eles ligam para mim para me cumprimentar e eles falam que tudo isso é um prazer muito grande, mas quem fez eles serem corintianos praticamente foi o pai e o avô, e eles não esquecem justamente porque eles me têm como um ídolo, e um ídolo que ficou marcado no coração dos pais, dos avós e deles também. Eu tenho certeza que da nação corintiana também. Uma salva de palmas para Basílio, o nosso pé de anjo. Eu quero uma foto oficial do departamento para ficar na história também, por ele, não por mim, né? Pelo Ferrari, pelo Babá, claro, que para mim não tem história. Mas está aí uma justa homenagem ao Basílio, pelos 37, aniversário de 37 anos, uma jovem conquista que vai ficar marcada e eternizada. Em mais uma placa, você deve ter muitas lembranças. Isso vai para o acervo lá em casa, né? Que minha filha construiu para mim. Que bacana. O Basílio também cuida da nossa seleção de Masters aqui do Corinthians. Aliás, quem quer ver um bom futebol, né, Basílio? Vai para lá, porque lá o negócio é bom para valer mesmo. Quer ver uma boa jogada, jogadores que fizeram história, que ainda sabem tratar a bola com carinho e como ela merece, o fino trato, vai acompanhar uma das partidas promovidas pelo Babá. Babá, eu sei que hoje o Babá é um dos dias em que ele é mais requisitado em rádios, TVs, palestras. Ele está saindo aqui agora para ir para uma universidade na Moca e ele vai dar uma palestra. Tem gente querendo autógrafo ali, pode pegar lá fora, claro que o Babá vai atender rapidinho, sem problema nenhum, ele vai te dar um autógrafo sim. E ele tem um compromisso, então ele vai me ajudar a chamar outro ídolo, que já esteve aqui na Calçada da Fama e que marcou a história, porque foi ele que levantou este troféu, uma conquista aqui para nós também, né, Babá? Mais do que merecido, né? Principalmente pela pessoa, pelo profissional, pelo ser humano, pela admiração que nós, ex-jogadores, temos muito grande com ele, entendeu? Porque a gente sabe do carinho, cada vez que ele encontra com os ex-jogadores, sempre nos trataram com muita educação
Eu acho que o atleta profissional, ele tem que ser assim, você entendeu? Hoje, nós somos aí parados para tirar foto, nós só somos ídolos graças a vocês. Que se não fosse vocês, principalmente eu cobro muito a arrogância de alguns empresários que não deixam os jogadores se aproximarem de vocês. Mas ele só é aquilo graças a vocês, que vão pedir um autógrafo, que vão tirar foto junto com eles. Então, para receber um ídolo bem recente, ao lado de um ídolo eterno, vamos receber aqui Alessandro, nosso capitão. Vem pra cá, Ale. A Daiane quer te derrubar, Ale. Prazer. Mais uma vez, obrigado. O Alessandro veio correndo do CT para atender a gente aqui e ele vai acompanhar a edição dos Jogos Eternos. Fizemos uma homenagem aqui, Ali, ao nosso ídolo. Eu era muito jovem em 77, quase não me lembro, mas eu tenho o Babá nessa recordação maravilhosa dessa conquista. Como tenho você, como tenho tantos outros, por gestos. Você, além da campanha maravilhosa, ergueu esse troféu que foi o maior orgulho nos últimos tempos da nação corintiana. O Babá fez aquele gol. E nós, então, fizemos uma justa homenagem e ele só ficou aqui para te receber. Ele vai para uma outra homenagem e aí eu sigo com você. Obrigado, Ali, de você ter vindo. A gente vai continuar. E uma salva de palmas para o Babá. Tchau, Babá. Obrigado. Alessandro, vem para cá. Quem já acompanhou os Jogos Eternos aqui, estava sempre cobrando a gente para trazer o Alessandro. Aí ele veio na calçada da fama e a gente conseguiu trazer. Tem gente aqui que estava doido para que você viesse para conversar, para falar. E hoje, olha lá, já estão aqui sussurrando. Essa mulherada aqui, tudo assanhada. Vem para cá para ficar provocando. Estavam doida para você chegar aqui, para a gente reviver um momento tão especial. Tá aí a nação. Todinha para você. Uma salva de palmas, mais uma vez, para o nosso capitão. Obrigado. Antes, agradecer também as palavras do Basílio. Eu sei que ele já saiu, mas é um cara que também teve uma história muito vitoriosa dentro do clube. Procurei me espelhar muito nele enquanto atleta, né, nesses 6 anos de atleta profissional dentro do campo. Foi um cara que também fora do campo foi um exemplo. Sim. Então agradeço demais as palavras dele. Quero até confidenciar com vocês que na minha entrada ali eu cometi uma gafe ali, já entrei tropeçando ali. Achei que até era falta em mim ali. Não deram nem cartão? Não deu, ainda bem. Sacanagem. Ainda bem. Mas agradeço ao Basílio. Acho que todo torcedor corintiano que está aqui sabe muito bem o que eu estou dizendo. Quanto que ele tem de importância na história do clube, por tudo que fez. E por tudo que vai continuar ainda fazendo pelo clube, que eu tenho certeza. Não tenha dúvida. E você, agora, passa a ser o grande homenageado da noite, porque você escreveu uma história aqui, sim. O Alessandro sempre teve essa cara amarrada, mas ele é gente, vocês não fazem ideia do caráter e da bondade desse rapaz. Mas sempre centrado. Quem não lembra daqueles, quando a câmera fechava nele, naqueles jogos em que todo mundo estava tenso e ele extremamente centrado, representando o que nós queríamos, seriedade, comprometimento, como dizia o professor, para que ele conseguisse trazer. Não é fácil trazer uma dessa para casa não, viu? Olha que nós, foi sempre tantos anos e a gente não conseguia, e aí você conseguiu trazer. Então você é o grande homenageado. Eu sei da emoção que deve ter sido levantar esse troféu, não pelo troféu, mas pela campanha que vocês fizeram, e que nós vamos começar a reviver aqui um pouquinho dessa campanha. Antes, eu só queria que você falasse para essas pessoas que eu tenho certeza que quando você ergueu esse troféu, você representou cada coração corintiano. Os 37 milhões de corações batendo loucamente estavam nas suas mãos quando você levantou esse troféu, não foi? Verdade. Olhar para o troféu agora me faz recordar tudo que não só eu, né, mas que todo torcedor, todo atleta, todo membro da comissão técnica viveu naquela noite no Pacaembu. É parar no tempo realmente, porque foi um momento único
histórico, todo torcedor corintiano sabe disso. Nós esperamos muito por uma noite como aquela, por um título e um troféu como esse, né? E a única coisa a se dizer nesse momento é dividir o que nós vivemos ali. Porque na hora que eu levantei aquele troféu, tenho certeza que atrás de mim vinham milhões de torcedores corintianos com o mesmo sentimento, com a mesma alegria, com a mesma realização de, naquele momento, a gente poder dizer com a maior alegria do mundo que nós éramos e estávamos sendo campeões da Libertadores. Então, nós desejamos muito isso e, graças a Deus, Deus nos proporcionou um momento tão especial como aquele. Eu tenho certeza que num país como o Brasil, em que o povo é sofrido, é batalhador, mas não perde a alegria por absolutamente nada, você conseguiu, num gesto, ao erguer o troféu, dar alegria para um povo que todos os momentos do povo brasileiro é de sofrimento, mas a gente consegue passar por todas as adversidades num momento como aquele que você proporcionou, se não para todos, para a grande maioria, porque o resto ficou com inveja. Então nós conseguimos mexer com todos aqui no Brasil e no mundo. E depois você deu sequência com outros títulos. Vamos começar a reviver um pouquinho dessa história tão vitoriosa. Vamos mostrar essa conquista da Libertadores em duas partes. Quando a gente parar, a gente abre para a primeira rodada de perguntas e depois a gente continua. Ale, fique ali à vontade e nós vamos então mostrar aqui no telão o começo desta saga e dessa conquista maravilhosa. Na tela, como foi conquistar a Libertadores de 2012. Vamos dar um tempinho, porque merece. Esse jogo merece. Vem cá. Lá vem bronca. Puta que pariu! Não tem o que falar. Mas valeu, não valeu? Ali todo mundo falou, ganhamos. Ali acabou, não é? A luva está no memorial. De vez em quando a gente passa lá e dá essa luva está lá. Desse dia está lá. Principalmente a esquerda. Então. A gente passa lá, ergue a mão, fala, oh. Mas olha, a gente tem que pensar num todo, em tudo que foi feito até aquele momento. Olhando agora, dá para a gente perceber que o Corinthians estava predestinado a ganhar. Tudo dava certo e os jogadores estavam muito focados. Você viveu esses momentos. Era isso mesmo, o Danilo, o Jorge Henrique, todos estavam extremamente em busca deste título. Era o objetivo mesmo? Era, sem sombra de dúvidas que o que tinha que ser feito individualmente, cada atleta e coletivamente assim, a gente não mediu esforços. Nós buscávamos concentrar mais, abríamos mão de qualquer coisa para que a gente pudesse chegar a viver momentos como esse, né? Era óbvio que eram situações diferentes, porque até então nós nunca tínhamos passado das oitavas. Pois é. E a cada passagem de fase, a cobrança e a expectativa era um pouco maior. Né? Os anticorintianos esperando que aquele momento fosse a nossa derrota. O Corinthians nunca chegou nessa fase, agora ele vai cair. E nós, corintianos, acreditando ao máximo e procurando fazer tudo até que os realmente todos falavam, né? Todos. Todo mundo achava que não passava, né? O histórico, infelizmente, era esse, né? O Corinthians de não conseguir avançar nas oitavas. Então, era normal que muita gente questionasse aquele grupo, aquele elenco, por mais que cada um estivesse vivendo talvez o seu melhor momento técnico, né? Então, até esse momento do Vasco, que foi, na minha opinião, o time mais difícil. Isso que eu ia te perguntar. Foi mais difícil? Os dois jogos, o primeiro em São Januário foi muito duro, com pouquíssimas chances. Esse também no Pacaembu, com exceção desse erro meu que originou a ida do Diego Souza, claramente com o goleiro. Foi o Souza que errou e o Cássio que pegou. Defendeu. Foi isso. Foi assim. A partir de hoje nós vamos classificar desse jeito. Perfeito, Ele eu concordo. perdeu o gol e o Cássio defendeu. Ponto final. A nação vai espalhar isso e ninguém mais toca nesse assunto. Não é assim? Então vamos selar com uma salva de palmas. Não teve erro. Foi o Souza que errou. Por isso que ele está longe agora. E o Cássio pegou. Pronto. Cássio Ponto final. Preparado, Ponto final. Mas nos preparamos mesmo
porque desejávamos muito dar esse presente para o torcedor corintiano, que era a Libertadores. Todos nós também gostaríamos de ter essa conquista com a camiseta do Corinthians, então fizemos tudo, sinceramente tudo que tinha que ser feito em nível de altíssima qualidade técnica e física, a gente procurou fazer. Você jogou machucado, você vinha de contusão, estava também no seu limite, todo mundo estava assim. O Liedson, ele esteve aqui, ele falou naquele pênalti que ele não aguentava mais o joelho, ele não aguentava mais, isso se estendia ao elenco, era muito difícil. Você usou uma palavra que foi muito de cada atleta nessa competição, que foi o limite. Acho que todo mundo foi ao limite verdadeiramente, todos. Né? Em algum momento eu fui reserva para o Edenilson jogar. Sim. E ele fez de tudo, né, enquanto foi titular. Quando eu estive jogando também eu procurei fazer o meu melhor para poder ajudar a equipe. E acho que esse tudo que cada atleta conseguiu dar foi uma somatória para que de uma maneira coletiva a gente pudesse chegar às vitórias. E tem mais, hein? Tem mais, a história continuou, e a gente teve mais emoção, e agora nós vamos para a parte final. Eu abri uma exceção, a produção pediu, vocês vão fazer perguntas assim ao final, organizados. Vocês têm 2 segundos para fazer uma pergunta depois para ele, e não passa disso. Senta lá e vamos para a segunda parte, a parte final, que conta como que nós trouxemos a boneca aqui para casa. Roda o VT. Vem cá, Lê. Vamos repetir aquele gesto. Segura para ele aqui. Dá para... Segura ali, daí. Esse gesto ficou eternizado. Só você mata as saudades dela e faz. Vamos lá! Vai, Corinthians! Todo mundo! Aê! Tá aqui, ó. Vai, Corinthians! Que beleza! Alessandro! Tá aí, ó. Atrapalhando todo mundo, pô. Vamos pôr ela ali. Vocês sabem que ela fica no memorial. Vocês podem visitar. Existem também vários artefatos que relembram muito bem. Vocês podem encontrar na loja oficial Poderoso Timão, aqui mesmo no Parque São Jorge. O Nelsinho tem lá um acervo muito grande que remete aí às lembranças dessa data memorável. Deixa eu pegar seu microfone, porque agora a galera vai vibrar. Eu queria aproveitar, Ale, e agradecer esse momento especial. As pessoas que vieram aqui trocaram o ingresso por um pacote de bolacha para o Hospital Santa Marcelina, para o setor de oncologia. É um ato muito bonito deles, que eles fazem. E aconteceu uma coisa muito interessante que eu queria compartilhar com todos. No último jogo na Arena Corinthians, nós fizemos a chamada deste evento, falando que você viria e tudo mais. Um ilustre anônimo ligou para o hospital, falou com a madre responsável e perguntou se queria outra coisa além das bolachas. E ela disse que não, precisava só das bolachas, que era o suficiente para ajudar. Eu disse ilustre, uma figura anônima, porque ele mandou um caminhão de bolachas para o hospital, não quer se identificar. Ele pode estar aqui, como pode estar em algum outro lugar, provavelmente pode estar aqui entre nós, porque ele não quer se identificar de jeito nenhum, mas fez um ato muito bonito. Então, uma salva de palmas para esse ilustre anônimo que faz parte desse bando de loucos. Ale, vendo isso aqui, eu até perguntei, jogar ali na Argentina não é mole não. A gente estava lá com a TV Corinthians, gente, 3 banhos não foi o suficiente para tirar o que jogaram na gente ali. Que pressão, hein? Que pressão. E você ainda classifica o do Vasco mais difícil? Eu acho que foram momentos diferentes, assim, né? Talvez mais difícil por ser muito próximo de um outro clube brasileiro, que seria o Santos na semifinal.
e a gente estaria disputando uma semifinal contra o atual campeão da Libertadores. Pois é. Então talvez a gente tenha feito essa comparação. Né? Peraí, deu um. Vamos lá. Mas jogar contra o Boca, que até então Pois é. era o nosso adversário, que não conseguimos nunca vencê-los. Era o mais difícil a ser batido, né? Na final da tão sonhada Libertadores. Então tudo se desenhava para momentos especiais, que foi o que a gente acabou de rever. Pois é. Uma coisa para ficar na história para sempre, um sentimento que ninguém vai tirar do seu coração. Verdade. E que os anos vão passar e você vai ter sempre isso à mente. Você deixou de presente para toda a nação corintiana o troféu, um dos mais importantes. E o Departamento Cultural também preparou uma lembrança para você. E o nosso Flávio Ferrari, nosso diretor, vai homenagear aquele que fez da nossa história um momento inesquecível. Está aqui. Para o Alessandro também uma placa comemorativa de agradecimento. Está aqui, ó, uma homenagem do Departamento Cultural do Esporte Clube Corinthians Paulista a nosso eterno capitão Alessandro, a conquista invicta da Libertadores da América de 2012. 13 de outubro de 2004, está aqui o Alê com a bonitinha ali, que está repousando aqui do lado. Uma salva de palmas, porque ele vai guardar isso aqui, e toda vez que ele olhar para essa placa, ele vai saber que todos vocês estavam aqui homenageando por essa conquista, que ele falou que carregou cada um de vocês no coração, nas pernas, nos braços e na cabeça, porque o professor exigia isso deles. Comprometimento, ele falava isso com força, comprometimento, objetividade, e eles foram alunos fiéis e conseguiram a taça. Tá aí, você merece, Ale, por tudo que você trouxe pro Corinthians e continua fazendo, afinal de contas, você está no departamento de futebol, passa a experiência, confiança e a credibilidade que toda a nação corintiana tem por você. Alessandro! Aê! Então! Beleza. Teve um sujeito aí que quase morreu do coração e gritava, Cássio, ele tinha medo que aqui fosse entrar. Grande Cássio. Né? Grande Cássio, depois ele gritava o gol. Foi você, né? Tá bem no coração? Que a gente não tem ambulância aqui não, hein? Por favor. Você se vira depois. Mas obrigado, é muito bacana. Vamos fazer o seguinte? Obrigado, pega aqui, guarda aqui para ele. Nós vamos organizar. Eu vou pedir uma coisa que tem bastante gente, o Ali também tem compromisso. Uma pergunta, especialmente ao Alessandro, referente a essa conquista da Libertadores. Aqui não é debate, então não tem tréplica, não tem réplica, e quem manda sou eu. Uma só, hein? Por favor. E curta. Não venham ler o Salmo 213 aqui na frente, que eu não vou deixar. Eu vou começar com uma homenagem muito legal que foi feita. Nosso representante da Gaviões, eu vou até pedir para ele vir, excepcionalmente, ele vai te entregar uma edição especial de uma tiragem do jornal, que depois todos vocês vão receber, tem alguns exemplares. Essa edição especial tem uma homenagem ao Alessandro, que ele vai entregar e vai mostrar para todos, e eu vou conduzir aqui para ele poder explicar do que se trata, e você faça uma pergunta rápida também, porque não é porque está aqui em cima que vai fazer um salve. Uma pressão. Não, beleza. Boa noite, uma saudação a todos aí. Bom, Alessandro, em nome da diretoria dos Gaviões da Fiel, Departamento de Comunicação, eu quero deixar em mãos aqui para você. Esse aqui foi o nosso jornal O Gavião, referente à conquista da Libertadores. Esse daqui é um jornal dos Gaviões também, que retrata sobre os 45 anos da existência dos Gaviões da Fiel, que tem toda a nossa linha do tempo. Esse daqui retrata o surgimento do nosso associado de número 100 mil. E esse aqui é um especial que nós fizemos em relação à conquista do Mundial, que foi subsequente à Libertadores da América. E também quero entregar para você ilustrar lá a parede da sua casa. E aqui tem uma entrevista que você concedeu ao Gaviões da Fiel. E deixo para você em mãos, para que você guarde aí eternamente na sua casa, no seu acervo. Obrigado, meu irmão. E lembrar que o Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão, Estopim, Fiel Macabro e Coringão Chopp, que são as organizadas do Corinthians hoje, que representam um lado da torcida, nós temos as nossas ações sociais
E estamos na arquibancada justamente para mostrar o apoio ao Corinthians, ao Esporte Clube Corinthians Paulista, que vocês que estão lá dentro sabem o que representa para nós estarmos na arquibancada. E é uma gratificação, assim, é uma coisa, eu estou tremendo aqui de emoção, porque aquele dia 4 de julho, ele jamais vai sair da memória de todos nós, e da minha pele também, porque naquele dia eu levei um tiro da polícia militar, mas isso aí deixa para lá. Só isso. E é isso aí, Alessandro. Obrigado de coração. E eu vou deixar uma pergunta para você, que eu até deixei escrito. Aquele momento em que a bola sobra para o Diego e ele começa a caminhar em direção ao gol, aqueles 17 segundos, o que você sentiu ali, o que poderia ter passado pela tua memória naquele momento de você ver o cara correr e falar, e agora? Então, é isso que eu queria deixar para você. E mais uma vez te parabenizar. Obrigado por representar o Esporte Clube Corinthians Paulista aí em tudo. E é nós, e é Corinthians, e parabéns. Valeu. Então vai o abraço e vai para lá. Obrigado. Olha, eu vou te falar uma coisa. Se eu fosse o Alessandro, eu te dava um tiro também pela pergunta. Não só pela Polícia Militar. Ele já até sabe a resposta que ele vai dar. Como eu disse, o Alessandro não participou dessa jogada. O Cássio pegou, lembra? E o Diego errou. Então, como foi ver o Diego errar e o Cássio pegar? Essa segunda pergunta ficou melhor. Pois é. Como foi de longe ver essa cena? Eu quero antes agradecer primeiro ao Deixa eu departamento. até pôr aqui. Segura aqui para ele. As meninas, ao Ferrari, a essa linda homenagem que eu recebi hoje. Eu sou eternamente grato ao Esporte Clube Corinthians Paulista do meu coração por cada homenagem que eu recebo, por cada momento, seja ele vitorioso ou seja até difícil como esse lance a ser lembrado. Eu acho que um corintiano de verdade ele não tem dificuldade de falar dos momentos difíceis, ao contrário, são nesses momentos que a gente se fortalece para chegar a uma conquista como essa. Nós sabemos que esses anos foram longos, foram duros, foram difíceis, porque passamos por dificuldades sim, vivemos anos sem conquistas, mas temos conquistas como essas a ser lembradas eternamente. Então agradeço a cada torcedor por todo o carinho que eu recebi enquanto atleta. Hoje eu estou num outro momento, numa nova experiência, tentando ajudar, junto com cada membro da comissão técnica, ajudar os atletas no dia a dia. E nesses 17 segundos que antecedeu até o ponto que o Diego finalizou e o Cássio fez a defesa, a única lembrança que eu tenho é de não escutar mais nada. O Pacaembu estava em silêncio para mim e eu não conseguia pensar no que estava acontecendo, se realmente a bola ia entrar e a partir daquele momento ia ser um ponto final. Mas lá em cima o Papai do Céu iluminou o Cássio, nos iluminou. E o Cássio fez uma defesa maravilhosa e o Paulinho fez o gol e a gente seguiu na competição. Pois é, Jesus Cristo fez 33 milagres e cobram ele até hoje. Só isso, não é? Não é porque uma bolinha que o Diego perdeu e que o Cássio pegou que nós vamos... Acabou essa história. Então está esclarecido. Então deixa eu pegar alguém aqui que está fazendo a pergunta. Por favor, o nome, vamos fazer bem rapidinho. Claro, rapidinho para que a gente... Uma pergunta rapidinho, seu nome. Sérgio, Alessandro, satisfação imensa encontrar com você mais uma vez. Vou voltar um pouquinho no tempo, que vai remeter até a Libertadores, tá? O jogo contra o Tolima, em seguida enfrentamos o Palmeiras, você fez um gol e ganhou o jogo de 1-0. Você acha que aquele jogo, aquele gol que você fez ali, deu a ponte necessária para manter o Tite, para manter vários jogadores, para ganharmos o 2011 e virmos a Libertadores, a Mundial? Olha só, pergunta de coletiva de imprensa, parece um locutor de... Né? Vai lá, Alessandro. Olha lá, tá vendo? Então vamos lá, coletiva de imprensa. É um pouco do que eu estava dizendo, né? Foi uma semana muito dura, porque a gente não conseguiu chegar para a Libertadores. Na verdade, aquele momento era uma pré-Libertadores e não passamos. E vivemos tudo o que vivemos, né? Era uma semana em que íamos enfrentar o Palmeiras, sobre pressão, sobre uma eliminação, né, precoce, estava todo mundo insatisfeito, infeliz, mas naquele momento a gente precisava mudar, virar a ficha, ganhar do Palmeiras e seguir na competição. Então foi um marco muito grande para que a gente pudesse se fortalecer mais ainda na sequência, e vinha o Brasileiro, e vinha a Libertadores, e depois o Mundial. Valeu, tá dada a resposta.
Eu vou pedir para serem rápidos, porque eu acho que vocês estão com mais vontade de tirar foto e de tentar ganhar o presentinho do que pergunta, não é verdade? Então vamos lá. Alessandro, eu queria dizer para você o seguinte, na minha opinião, eu acho que essa taça tinha que ser da gente mesmo, tinha que ser do Corinthians. A gente tinha tudo certo, é a torcida certa, é o time certo, o técnico certo, e para mim, na minha opinião, o capitão certo para erguer aquela taça ali. Você é o cara. Se eu tivesse que escolher um capitão para o meu time, teria sido você de novo. Você é, para mim, a personalidade assim, física do capitão, a moral e tudo mais, a personalidade, a postura do capitão que eu queria para o meu time. E graças a Deus a gente teve. Uma pergunta simples. De verdade, estando no Corinthians, a pressão da Libertadores, o que a torcida sempre quis, quanto mais chegava à final da competição, quanto mais vocês avançavam, o que era maior? Era o medo, era a apreensão ou era a confiança que vocês tinham em ganhar a taça? Bacana. Não, medo chega uma hora que não cabe essa palavra, porque o medo vai te trazer insegurança, você vai acabar errando e o que a gente menos precisava naquele momento era errar. Eu acho que o que mais moveu cada atleta a cada passagem de fase ou a cada próximo adversário, no caso o Emelec, Vasco, Santos e o Boca, era ansiedade. Ansiedade porque a cada passagem, diante de uma expectativa negativa, que na verdade muitos tinham, ninguém imaginava que o clube fosse passar, vinha uma ansiedade por uma nova busca, né? E ao mesmo tempo existia uma certa confiança, porque nós tínhamos que passar por aquela desconfiança de muitos, né? Eu acho que o que mais absorvemos, na verdade, foi a energia positiva de cada torcedor, porque a cada passagem nossa, o torcedor olhava para nós mesmos e dizia: sigam em frente que nós confiamos em você, independente de quem não acredite em nós. Então a gente sentia realmente o quanto vocês estavam do nosso lado, nos apoiando. O reflexo era olhar para a arquibancada e ver o quanto que vocês nos empurraram em cada partida. Por isso vivemos cada capítulo diferente um do outro, a ser lembrado como hoje. Então, eu acho que a ansiedade foi o que mais tomou conta da gente naquela trajetória. Você de que bairro que é? Da onde você é? Zona Leste. Se precisar de um capitão lá no time do bairro, então, você já sabe que você já está escalado. Já está contratado. Vamos lá. Mas tem uma ajuda de custo. Mas está lá. Vamos lá. Boa noite. Seu nome? Júnior. Eu gostaria de saber de você qual foi o momento que você teve a certeza que o Corinthians ia ser campeão da Libertadores. Ou aquele momento assim, eu não sei se foi o jogo contra o Vasco ou algum outro momento. Não é demagogia dizer isso daí, não, né? Eu acho que seria se você realmente não tivesse esse tipo de sentimento. Mas eu, quando o dia amanheceu daquela quarta-feira, foi algo assim difícil de traduzir e explicar em palavras. As noites, na verdade, já estavam sendo longas, né? Depois do gol do Romarinho, a gente sabia que nós estávamos dependendo só de nós mesmos no Pacaembu para chegar a essa taça. E foram dias longos, noites maiores ainda. Para dormir naquela terça-feira foi complicado. Mas quando amanheceu, é hoje. Não tinha como. Era olhar um para o outro. Não passava, mas a gente olhava a televisão, a mensagem, o gesto de cada torcedor, as chamadas do Pacaembu, o torcedor indo para o estádio, tudo aquilo que a gente ficava vendo era muito positivo para nós. Chegar no Pacaembu, ser recebido daquela maneira pelo torcedor, são sinais assim que mostram, que está tudo positivamente do nosso lado. Foi naquela quarta-feira de manhã, está dada a resposta. Bem cedo. Bem cedo. Olá, bonitinha. Seu nome? Sabrina. Queria te dar parabéns, agradecer. Obrigado. A gente ficou muito feliz. Não tenho palavras para falar. Obrigado. A fase incrível que a gente viveu, que você viveu junto com a gente. E aí você estava contando agora, praticamente respondeu. Na verdade, eu não ia fazer uma pergunta, ia fazer um comentário da importância do lance do Diego Souza. Desculpa ficar voltando nele. Sem problema. Mas foi lá que a gente aprendeu a deixar de ter medo. Eu Concordo. tinha muito medo, sabendo que não tinha nada a perder, porque a gente nunca tinha chegado mais longe do que a gente estava ali, mas eu tinha muito medo. E naquele momento lá no Pacaembu, a hora que
aquilo durou uma eternidade. Eu soube agora que eram 17 segundos, mas eu achava que eram algumas horas. Para mim foi 17 horas. Parado, esperando. E aí foi lá que eu falei, a gente não precisa ter mais medo de nada, a gente não tem mais nada a perder. E foi incrível dali para frente, até a chegada no Japão também, né? Eu gosto mais da Libertadores do que o Mundial do Japão. Eu fui na Bomboneira, o gol do Romarinho foi o mais incrível da minha vida ali, o mais sofrido, toda a circunstância. Mas poder depois comemorar em casa com vocês foi demais. Eu queria muito agradecer. Obrigado, Sabrina. Também concordo. Então é um agradecimento. Muito vai tirar a obrigado. foto já. É um agradecimento e aquela eternidade serviu para mostrar que não precisamos temer. E é recíproco, tá? Claro, é recíproco esse agradecimento através das suas palavras. Nós vamos abrir já, tá? Mas é isso. É recíproco. O agradecimento nosso, de todos os atletas, por tudo que vocês fizeram, ele é do mesmo tamanho, na mesma proporção. Obrigado mesmo, Sabrina. Vamos lá, mais uma e acabou para a gente ir para a sessão de fotos. Seu nome? É José. Vamos lá, José. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um privilégio ter na mesma noite o Basílio, que significou, com aquele gol dele, todo um sonho de infância e adolescência de quem viveu aqueles anos. E na mesma noite está aí com você, que foi o capitão da conquista da Libertadores, que também era tão sonhada e esperada por todos nós, né? E a pergunta vai um pouquinho além da Libertadores. O que significou para vocês aquele momento no aeroporto, na ida para o Japão? Um pouquinho depois. Ele já está indo no próximo Jogos Eternos. Mas vamos lá. Indo para o Japão. Meu Deus. Cara, aquilo ali foi surreal, cara. Só quem realmente estava ali presente para poder dizer alguma coisa. A sensação de... Olha, eu vou te dizer como que estava dentro do ônibus. Ninguém estava acreditando no que a gente estava vendo. Todo mundo pegava os telefones para filmar e tirar foto. Olhava um para o outro. Teve jogador emocionado a ponto de chorar. Era algo assim impressionante. Vocês passaram uma energia para nós ali, um sentimento de vai para o Japão buscar essa taça para a gente, que nós acreditamos em vocês. Impressionante. Eu tenho uma lembrança que foi espetacular, porque nós entramos com o ônibus na área da Infraero, paramos o ônibus para descer todo mundo e saudar o torcedor. E tinha só uma tela que dividia. Tinha uma mãe segurando um filho no colo e um monte de torcedor a empurrando, e ela nem aí, o menino chorando, ela só segurava o menino e acenava para a gente e mandava a gente ir para o Japão, acreditem em vocês. Eu olhava para aquilo ali, não tinha como não se emocionar. Vocês sabem que um comentário aqui, antes da última pergunta, poucas pessoas sabem disso, é bastidor total. Ferrari estava lá. O cônsul-geral do Japão aqui no Brasil convidou uma parte da diretoria, o Ferrari foi representando o Corinthians, porque eles não acreditavam a quantidade de brasileiros que estavam indo para o Japão. Foi criado um sistema à parte especial para dar vistos, e o cônsul recebeu na residência oficial dele, aqui no Brasil, né, ele recebeu a diretoria do Corinthians. Ele queria entender o que era isso. Ele ofereceu um almoço, aquela coisa toda. Eles não entendiam o que era isso. Era difícil explicar para o japonês o que é Corinthians. Ele não entendeu. Primeiro porque ele não entendia português. Mas tentar explicar para ele o que era essa emoção era impossível. Não dá para explicar o inexplicável, né? Você tem que ser corintiano para entender realmente o que é isso. Não tem jeito, gente. E lá no saguão, eu me lembro depois que nós saudamos o torcedor, fomos para a sala de embarque, e todo mundo, nós olhávamos um para os outros e falava, a gente precisa trazer essa taça. Pois é, uma obrigação. A gente tem que devolver para o nosso torcedor todo esse carinho que ele nos deu, trazendo a taça. Então, eu sei que o japonês ficou assustado, isso eu sei, porque ele estava assustado lá com a gente. A última pergunta, seu nome? Alemão, Zona Norte. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Alessandro? Tranquilo. Boa noite. Boa noite. Primeiro agradecer aí pela conquista da Libertadores, que você ajudou o Corinthians, né, a conquistar, honrou muito bem a camisa, representou. Obrigado mesmo de coração. Valeu. Para a vida toda. E a pergunta é a seguinte, da semifinal, né? Como os Peixe Podre era o atual campeão, né? Então eu, particularmente como torcedor, sentia que a imprensa puxava até, vamos fazer um trocadilho, a sardinha, né? Pro lado deles, né?
falava mais deles, porque nem Marica e não sei o quê, e o atual campeão, e o Muricy. Eu queria saber se vocês, como jogador, sentiam isso também por parte da imprensa, e se vocês foram meio que menosprezados, até tática de jogador, né, de boleiro mesmo dentro de campo, fala, vocês não vão ganhar, vocês nunca ganharam, a gente é o atual campeão. Se teve isso, e se teve ou não, se depois foi um cala-boca, tiramos mais um campeão da Libertadores, né, porque até então a gente não era, já tinha desclassificado o Vasco, os Peixe Podre, para ser campeão em cima do Boca depois. Aí, valeu, até valeu. Obrigado invicto. Aqui tem essa catimba entre boleiros, tem, né? E depois eles vão... Mas durante a partida não teve essa insinuação, essa provocação de algum atleta do Santos, né, dizendo que nós somos os atuais campeões, vocês não vão nos vencer. Isso não teve da parte deles. Acredito sim que teve algo da imprensa, mas era natural por se tratar de uma equipe que era a atual campeã da Libertadores. Então, pelo histórico atual e recente do Santos ter sido campeão, e até então nós nunca sequer termos passado daquela fase, era natural que a imprensa tratasse dessa maneira, né? Que a dificuldade e que a expectativa maior de uma passagem de fase fosse do Santos. Mas que, graças a Deus, não veio a acontecer, porque nós é que realmente conseguimos passar, né, depois que o Danilo fez o gol. Então, não teve essa provocação. A gente nunca buscou entrar também nisso, cara. A gente olhava um para o outro e falava, vamos correr, porque a gente precisa devolver tudo que nós estamos recebendo nesse momento, que era o apoio de vocês da arquibancada, através de gols, de vitórias, e para a próxima fase. O maior presente nosso era sempre a vitória, era sempre ultrapassar, para correr até o torcedor e dividir com vocês. Nunca olhar para o adversário, ou quem sequer tinha ficado para trás, porque sempre tinha um novo obstáculo, e até chegar a essa tão sonhada taça, a gente não ia perder tempo com uma provocação de um ou de outro atleta, ou de qualquer passagem ou crítica, construtiva ou não, da parte da imprensa. O que realmente nós tínhamos naquele momento era um objetivo, e fomos atrás dele para conquistar. E o time era, sem dúvida nenhuma, a cara do Tite nessa parte de respeito, de comportamento. Isso foi não só na Libertadores, no Mundial, no próprio Brasileiro. E vocês mantiveram-se. Era um dos grupos, eu que acompanhava pela TV Corinthians, um dos grupos mais centrados e mais respeitadores que a gente já viu aqui formado. Então, realmente, o time levava isso. Então, antes do sorteio, não da taça, mas de quantos kits que nós temos? 5 kits. Funciona.